Glória a Deus, gente. Glória a Deus, povo. Boa noite para vocês. Eu queria que antes de você ficasse de pé no seu lugar mais uma vez, eu vou pedir meu querido aqui. Primeiro, antes de eu pedir algo para ele, eu queria que você cumprimentasse pelo menos 5 pessoas aí à sua volta. Dá um abraço, um beijo nessa pessoa. Fala para ela que ela tá bonita demais hoje. Você nunca viu ela tão bonita assim. Eu queria pedir para o meu querido aqui cantar novamente essa última canção, para que nós pudéssemos meditar na palavra do Senhor. Isso aí, faz montinho aí na galera. Você está animado? Amém? Então continue de pé no seu lugar, nós vamos orar, nós vamos entoar novamente essa canção. Confesso que eu gostei muito do pessoal aqui, então nós vamos adorar ao Senhor só por mais esse tempo, pode ser, pastor? Só por mais esse tempinho, para que nós possamos preparar o nosso coração para aquilo que Deus tem para falar conosco. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu encontrei a vida. Canta comigo. Quando Ele me salvou, eu me apeguei a Ele. Não estou só, não estou só. Amor que dá esperança, um futuro certo achei. E hoje eu vivo pra Ele, e hoje eu vivo pra Ele. O meu coração pulsa para te adorar. Eu encontrei, vamos lá, a Cristo. Eu encontrei em Cristo. Eu me encontrei. Eu encontrei a Cristo. Eu encontrei em Cristo. As vozes. Paz sobre todo entendimento, nele eu descanso. Ele é o meu descanso, minha fortaleza, meu lugar seguro. Dele eu dependo, Cristo é o meu sustento. Eu me apeguei a Ele. Não estou só, não estou só. Amor que dá esperança, o futuro certo achei. Hoje eu vivo pra Ele, meu coração pulsa para te adorar. Eu encontro nas suas mãos a Cristo. Diga, eu encontrei em Cristo paz sobre todo entendimento.
Sem ti não posso. Vamos declarar sem ti. Sem ti não Diga isso, erga as suas mãos e diga isso. Sem ti não quero viver. Isso é verdade para você, querido. Sem ti não há razão. Então erga as tuas mãos agora, diga isso ao Senhor. Sem ti. Sem ti não posso. Sem ti não quero viver. Sem ti não há razão pra existir. Diga isso mais uma vez, bem forte a Ele. Sem ti não posso. Sem ti não quero viver. Sem ti não há razão pra existir. Declaramos, Senhor. Sem ti não posso. Sem ti não quero viver. Sem ti não há razão pra existir. Sem ti não posso. Sem ti não quero viver. Sem ti não há razão pra existir. Sem ti não posso. Sem ti não quero viver. Sem ti não há razão. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar por isso? Feche seus olhos aí. Amém, amém. Feche seus olhos no seu lugar, nós vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, nessa noite. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu glorioso nome, Pai. Ó Deus, essa é a declaração que sai da nossa boca hoje. Sem ti nós não podemos. Sem ti nós não queremos viver, ó Pai. Sem ti, ó Pai, não há razão para que nós possamos estar aqui ou existir. Ó Deus, o Senhor é a fonte de tudo, ó Pai. O Senhor, ó Pai, é o que nós amamos. Ó Pai, a nossa vida, nós dizemos, é consagrada ao Senhor. Ó Deus, e nessa noite nós queremos tão somente, ó Pai, renovar, ó Pai, esse voto que nós temos contigo, dizendo, ó Pai, que nós pertencemos a Ti, que nós somos Teus filhos e que o Senhor é o nosso Pai. Ó Deus, eu oro nesse momento, ó Pai, por um ambiente favorável ao ensino da Tua Palavra. Ó Deus, que o Senhor alcance corações nessa noite, Deus. Que o Senhor alcance, ó Pai, mentes receptivas nessa noite. Ó Pai, nós deixamos lá fora, ó Pai, toda inquietação, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai, nós deixamos lá fora e agora nós estamos completamente ligados a Ti. Porque nós sabemos, ó Pai, que desde o início desse culto o Senhor tem algo para nos comunicar. Ó Pai, é algo poderoso, é algo grandioso. Todas as vezes, ó Pai, que nós nos reunimos, ó Pai, para podermos adorar a Ti, a nossa expectativa está toda colocada em Ti. A certeza que nós temos é que nós seremos surpreendidos e não será diferente nesse congresso. Obrigado, Senhor, obrigado por coisas grandes no nosso meio. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, gente. Você pode sentar no seu lugar, obrigado. Obrigado, querido. Bom, gente, eu estou muito feliz. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como o pastor Fabiano, eu agradeço o convite. Como ele disse, eu sou da Primeira Igreja Batista em Lins. E ali eu sou pastor de jovens ali. E ali eu coordeno um curso de treinamento ministerial. Como vocês podem ver, eu também sou jovem, amém? Amém, gente? Foi fraco demais, hein? Mas tudo bem, eu sou jovem, eu tenho 32 anos de idade somente. E sou casado com a Carmen, que não pôde estar aqui hoje, porque ela está me cobrindo, vamos dizer assim, um outro compromisso. Mas eu trago também um abraço dela para vocês. E para mim é um momento especial. Para mim é especial poder conhecer mais uma galera cheia de Deus, apaixonada por Jesus, que é assim que eu vejo e é isso que eu amo. Eu quero confessar algo aqui para vocês. Rapidinho, antes da gente começar, só para me apresentar para você, eu cresci em um lar cristão,
mas durante toda a minha adolescência, toda não, mas parte da minha adolescência para a minha juventude, eu acabei vivendo de uma maneira que você não conhece, não existe em São Gonçalo, só lá para o outro lado do Rio de Janeiro, que é aquele crente que fica metade na igreja e metade lá fora. Lá para o Rio de Janeiro tem alguns, só que aqui não, e eu acabei vivendo um pouco disso na minha adolescência, até que um dia, eu sempre falei para Deus, um dia eu vou viver completamente para cumprir o chamado de Deus para a minha vida, e um dia eu decidi mudar, eu decidi fazer outra coisa na minha vida, eu decidi tomar uma posição, porque você sabe que em qualquer coisa chega uma hora que você precisa se posicionar, amém? Amém? E não é diferente com Deus. O rapaz está namorando a menina já há 50 anos e uma hora ele tem que se posicionar, é ou não é, gente? Amém, povo? É porque vocês não acreditaram quando eu falei 50 anos, né? Porque crente namora pouco. Mas uma hora tudo vai requerer de nós uma posição. Até que um dia que eu tomei uma posição diante de Deus e fui estudar, fui para outro estado, fui para Belo Horizonte para fazer seminário. E lá eu me formei, voltei para o Rio, casei com uma mineira linda demais, bênção demais. E hoje, a maior alegria que eu posso falar que eu tenho, uma das maiores alegrias que eu tenho no meu ministério, é poder, desde Belo Horizonte, eu não faço outra coisa, lá eu já trabalhava em tempo integral numa outra igreja, lá em Belo Horizonte, e quando eu voltei para o Rio, continuei fazendo a mesma coisa. Então, a maior alegria que eu tenho no ministério, eu posso dizer assim, depois de ver pessoas se rendendo ao Senhor, claro, é ver jovens se rendendo ao chamado de Deus para a vida deles. Sabe, eu vou falar para vocês, nada me deixa tão empolgado. Na minha igreja, assim, lá nós temos jovens e adolescentes, e é aquela coisa maravilhosa, e às vezes eu vejo os adolescentes lá na igreja, que são uma bênção, sabe? E eles estão desejosos por nações, por missões, e essa coisa toda, e às vezes, gente, chega alguns pais perto de mim, fala assim, pastor, você precisa conversar com meu filho. Aí eu falo, o que foi, irmã? O que está acontecendo? Ele fala, meu filho está achando que ele vai ser missionário. Pastor, você precisa tirar isso da cabeça dele. É um absurdo, pastor. Aí eu fico ouvindo aquilo dali. E depois, quando eu saio de perto assim, eu falo, yes! É isso, porque o meu coração está nisso. E hoje a gente tem trabalhado em cima de um projeto. Antes de nós começarmos, eu queria só deixar isso para você, que se chama Jovem Vivo. Eu trouxe esse projeto desde a Lagoinha, desde lá de Belo Horizonte, onde eu trabalhava lá liderando também, fazendo parte da liderança da juventude. E aí eu com outro pastor que ainda está lá, nós criamos esse projeto na época para ser algo interno lá, mas quando eu saí, ele deixou que eu levasse o projeto junto comigo. E hoje nesse projeto a gente trabalha para despertar jovens para o ministério. Então nós fazemos alguns seminários e nós promovemos também treinamento para jovens. Eu já trabalho com treinamento em seminários e dando aula em alguns cursos bíblicos e seminários, mas a gente montou esse projeto conosco para que a gente possa fazer isso. Então, só para você saber, por exemplo, de março a junho, nós estamos selecionando 15 jovens apenas, para que de março a junho ele passe esse tempo conosco aos sábados, pela manhã, para um treinamento com vários professores, tanto da Lagoinha, Carisma, a Hillsong Church e outros professores que estão conosco, para poder treinar esses jovens. E depois em julho, e esse treinamento é todo gratuito, por isso que nós estamos selecionando 15 jovens, e depois em julho nós viajamos com esses jovens para Colômbia, em Medellín, para a gente participar de um projeto missionário que existe lá, que eu já estive lá, estou voltando lá agora, semana que vem, na outra semana, vou estar de novo lá para poder fazer esse projeto missionário, ajudar no projeto missionário, e a gente vai estar levando em julho esses jovens. Então, se você quer saber mais sobre isso, antes da gente começar, você anota aí, depois você acessa, jovemvivo.com. Guarda isso, gente, jovemvivo.com, e mesmo que você não possa fazer, você não vá, mas você pode orar, você pode estar acompanhando, e vai ser bênção demais. Amém, povo?
Glória de Deus. Então, glória a Deus. Vamos lá. Eu gostaria de falar com você algo. Está todo mundo me ouvindo bem? Eu gostaria de falar com você algo acerca daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E dentro desse propósito de despertamento para a juventude, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 3. Gente, eu gosto de fazer o seguinte na mensagem, olha só. Eu vou tentar ser rápido assim, direto no ponto. Claro que não tem como não passar por algumas coisas para a gente poder entender, mas eu quero toda a sua atenção para mim, porque às vezes eu falo um pouquinho rápido demais, mas em nome de Jesus, você não sairá daqui sem entender aquilo que o Senhor quer nos comunicar. Então vamos lá, 2 Coríntios, no capítulo 3. Aleluia. 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 7, eu quero que você acompanhe comigo a leitura que eu vou fazer. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas este ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Versículo 8. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? 9. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, ela é viva, eficaz, funciona. Ó Deus, funcionou na minha vida, funciona na vida dos meus irmãos e na vida de todo aquele que a recebe em fé. Ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai, cremos que a Tua palavra por si só, ela é carregada de unção. Ó Deus, ela gera em nós, ó Pai, poder para a transformação, ó Deus, poder para a cura, para a libertação, para a salvação, e é isso que nós sabemos que temos disponível, ó Pai, no nosso meio, a partir do momento que nós a declaramos, a partir do momento que tratamos dela. Ó Deus, no nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, por tudo isso disponível aqui, ó Pai, nesse lugar para nós. No nome de Jesus eu oro agradecido, amém. Glória a Deus, gente. Preste atenção em algo aqui, eu quero que você me acompanhe para que a gente possa ser rápido e para que você não fique, entre aspas, boiando naquilo que nós vamos falar. Mas o texto que eu li, ele cita, Paulo ele está citando aqui um outro acontecimento que se passou lá em Êxodo, no capítulo 34. Vamos abrir lá rapidão, só para a gente poder entender do que Paulo está falando aqui. Êxodo, no capítulo 34. Rapaz, eu vou ser muito chato se eu pedir para o tecladista ficar... É sempre o tecladista que sofre mais, né? Mas é só um pouquinho, vai ser rápido. Êxodo no capítulo 34, presta atenção, a partir do versículo 29, diz assim: ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, o chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu
todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Amém. Bom, voltando lá para 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 7, o que Paulo ele está falando ali, ele está tentando nos ensinar algo grandioso, glorioso, acerca de tempos diferentes. Paulo ele está falando, ele está citando essa passagem que nós lemos em Êxodo. O que acontecia nessa passagem? A Bíblia fala que Moisés ele foi chamado pelo Senhor para subir ao Monte Sinai, para receber instruções do Senhor e renovar uma aliança com ele. E toda vez que Moisés fazia isso, ou nessa parte que a Bíblia está citando que ele fez isso, fala que quando ele desceu, ele não podia ver, mas as pessoas viam nele que o rosto dele resplandecia. As pessoas viam que havia algo diferente em Moisés a partir do momento que ele esteve na presença do Senhor. Havia uma marca visível, que todos podiam ver que aquilo que havia acontecido com ele foi algo grandioso. E Moisés, ao descer, para que as pessoas não contemplassem ali o seu rosto resplandecente, ainda que desvanecente, é o que fala lá em 2 Coríntios, a Bíblia fala que ele cobria o seu rosto com um véu. E toda vez que ele ia para a presença do Senhor, ele tirava o véu novamente. E quando ele voltava, ele colocava o véu novamente. Mas o que eu quero falar não é sobre essa passagem, eu só estou querendo que você se localize para você entender aquilo que está acontecendo. Seria algo grandioso, glorioso ou não, gente, nós estarmos aqui e quando nós sairmos daqui, nós termos os nossos rostos resplandecentes. Seria algo assim, vamos dizer assim, no mínimo espetacular. Seria algo perceptível. As pessoas na sua escola, depois de um congresso desse, as pessoas iriam notar na sua cara, literalmente, que você teve um final de semana diferente, que algo aconteceu, que você não teve um encontro comum durante esse final de semana. Mas quando Paulo ele fala sobre isso lá em 2 Coríntios no capítulo 3, ele usa isso para poder fazer uma comparação entre dois ministérios diferentes, ou dois tempos diferentes. Primeiro ele fala de um ministério que trouxe morte, e depois ele fala de um ministério que é do Espírito. Ele fala de um ministério que trouxe condenação, presta atenção aqui, desse lado. E depois ele fala de um ministério que trouxe justificação. E para poder fazer a comparação desses dois tempos, desses dois ministérios, ele usa como parâmetro essa passagem, ou essa experiência de Moisés, o rosto resplandecente de Moisés. Então, antes da gente entrar fundo nessa passagem, só para a gente entender um pouco, por que, pastor, que Paulo ele trata aquele tempo, a antiga aliança, o tempo passado, como um ministério de condenação, um ministério que trouxe morte. Porque de fato, para o homem que vivia naquela época, o que esse ministério veio trazer para o homem, o que esse tempo veio trazer para o homem, foi o entendimento de onde ele estava e do que ele precisava. Eu vou explicar melhor um pouco isso para você. Quando a gente fala de um ministério que trouxe condenação, se você não está entendendo muito bem, mas a gente está falando de uma antiga aliança. Eu poderia citar, não gosto de citar isso, mas mais um Antigo Testamento, vamos dizer assim. Um outro tempo, que não é o tempo que nós vivemos. Quantos sabem que nós vivemos no tempo da justificação aqui? Quantos sabem, quantos entendem aqui que nós vivemos no tempo da graça, amém? Quantos sabem que nós vivemos no tempo do Espírito? Glória a Deus por isso. Então quando ele fala de um outro tempo, ele fala que aquele outro tempo ele trouxe morte. Por que morte, pastor? Porque a marca daquele tempo era a lei, e a lei ela não trazia justificação para o homem.
Era impossível que pela lei o homem conseguisse se justificar. Era impossível que pelo cumprimento da lei o homem conseguisse alcançar a sua própria salvação. Porque se o homem fizesse isso através da lei, através da antiga aliança, através do ministério antigo, não precisaria que Jesus viesse. Ele faria isso por si mesmo. Ele se auto-justificaria, ele se auto-salvaria. Mas a Bíblia fala que a lei não veio para fazer isso. Por exemplo, só para você acompanhar na Bíblia, Romanos no capítulo 3, abre lá rapidão. Vamos lá, me acompanha aí, gente. Romanos no capítulo 3. Versículo 19. Romanos no capítulo 3, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Versículo 20, olha o que eu acabei de falar para você. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Capítulo 5, vira aí, versículo 20, diz assim: a lei, vou ler só a primeira parte, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mais um, capítulo 7, versículo 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Vamos lá, agora volta para mim aqui. O que você está querendo dizer com isso então, pastor? O que eu estou querendo dizer para você é que a lei ela não foi introduzida para que o homem se salvasse, para que o homem se justificasse. Pelo contrário, a lei foi introduzida para que o pecado do homem fosse ressaltado. E a partir do momento que ele tem o seu pecado ressaltado, ele entenda onde ele se encontra e que ele precisa de um Redentor, porque por ele mesmo ele não conseguiria. Esse era o papel da lei. É como se eu chutasse esse púlpito aqui e nada está me dizendo para não chutar. E eu estou errado do mesmo jeito, mas eu vou para minha casa sem saber que eu cometi um erro. Agora, se o pastor me convida de novo semana que vem e tem uma placa aqui gigante, não chute o púlpito. Se eu chutar de novo, eu vou para casa sabendo que eu cometi um delito. Você está entendendo aqui? Então foi para isso que a lei veio ao homem. Porque até a lei for ser exposta ao homem, o homem pecava deliberadamente, sem entender que ele necessitava, o que ele estava passando, o que ele era um pecador e necessitava de um justificador. Agora, quando a lei foi introduzida, não faça isso. Aí ele fala, primeiro dia, opa, não posso fazer, agora eu sei que eu não posso fazer. Ah, não vou fazer. Primeiro dia ele passa, consegue. Segundo dia ele passa, consegue. No terceiro dia ele cai. Ele fala, caramba, como é que eu caí, rapaz? Eu sabia que não podia fazer, mas eu caí. Aí ele volta de novo, vou tentar de novo. Primeiro dia ele vai, consegue. Segundo dia ele vai de novo, consegue. Terceiro dia ele vai. No quarto dia ele cai de novo. Ele fala, rapaz, não é possível. Aí ele volta tudo de novo. Primeiro dia consegue, segundo dia consegue, terceiro dia consegue, quarto consegue, quinto ele cai de novo. Ele fala, rapaz, eu desisto, eu sou pecador. Eu preciso de alguém que faça isso por mim. Você está entendendo aqui? O entendimento da natureza do homem começa a ser mudado a partir do momento que ele tem por onde se respaldar, ou como entender isso. Então o que a lei veio mostrar é que não dá, eu não vou conseguir. Ao mesmo tempo, se nós olharmos pela lei para entender um Criador, para entender o caráter de um Criador, a gente também não tem completa
completo entendimento, porque o caráter de Deus, ele é revelado na sua totalidade, na graça, ou em Jesus. É como, imagina comigo, é como se um menino tivesse uma ovelhinha desde pequeno, e ele começa a cuidar da ovelhinha, ele dá banho na ovelhinha, ele leva a ovelhinha para passear, ele faz tudo com ela, é o bichinho de estimação, ele leva para a igreja, ele faz tudo, rapaz, é aquela coisa, é o cuti-cuti dele. E a ovelhinha se chama Dolly, claro, né? Aí ele está lá com a Dolly e aquela amação. De repente, ele fica sabendo que por causa de Deus, ele vai ter que sacrificar a Dolly. Preste atenção, o entendimento de um Deus para aquele rapaz vai ser distorcido ou não do que de fato Deus é? Claro que vai, porque para ele Deus é ruim, porque para ele foi Deus que tirou aquilo dele. Ele não tem um entendimento que tudo isso aconteceu por causa do pecado, ou por causa do homem, que o homem quis aquilo para ele. É por isso que quando nós vamos tentar buscar o entendimento do caráter de Deus, a partir da lei, a partir daquele tempo, a gente tem um entendimento distorcido daquele que é Deus. Meu querido, você quer entender quem é Deus? Olhe para Jesus. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus no capítulo 1, versículo 3, que Ele é o esplendor da glória de Deus e Ele é a expressão exata do seu ser. Não há erro em Jesus. Ele mesmo diz, eu só faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Então, se Jesus, Ele não mata ninguém, por que a gente fala que Deus mata? Se Jesus, ele sempre está pronto para abençoar, por que nós achamos que Deus, ele está colocando coisas ruins em pessoas para que elas possam ser abençoadas? Às vezes o nosso entendimento do caráter de Deus se torna um pouco distorcido, porque a gente não olha a figura de Jesus, a gente tenta entender isso em outro momento, em outra instância. Por que você está falando tudo isso, pastor? Porque eu quero que você entenda, querido, que naquele tempo, mesmo sem o entendimento do caráter de Deus, completamente, porque não havia ainda sido revelado em Jesus, naquele tempo, mesmo vivendo somente debaixo da lei, vivendo em condenação, vivendo com a culpa jogada ou exposta completamente na frente deles, vou dizer mais para você. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, que Moisés, ele cobria o rosto, não porque a glória era muito forte, não porque as pessoas não podiam contemplar, porque doía a vista. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, você pode continuar lendo, mas fala que Moisés, ele cobria o seu rosto para que as pessoas não vissem que a glória ia se desvanecendo. Preste atenção, olha que algo tremendo. Às vezes a gente pensa e às vezes a gente prega até sobre esse texto, falando que a glória era maravilhosa e tá, as pessoas olhavam e tá. Não, e por isso ele coloca, não, a Bíblia está falando que ele colocava o véu porque a glória ia se desfazendo, ela ia se perdendo dali, aquilo que era visível ia se perdendo, e por isso ele colocava o véu para que as pessoas não vissem que aquilo estava saindo dele. A gente vai ler daqui a pouco, você vai ver como a Bíblia está dando em 2 Coríntios 3, está falando isso. Por quê? Porque naquele tempo, nesse tempo que nós estamos falando de Moisés, além deles não terem o entendimento completo sobre o caráter de Deus, além deles não saberem, não terem o entendimento do que era de fato a justificação, vivia um peso, uma condenação, era algo pesado, era tantos sacrifícios e tantas coisas que só ressaltavam quem eles realmente eram. Além disso, eles não tinham uma glória que permanecia neles, ou que habitava neles. Era uma glória que ia se desvanecendo. Nós sabemos que o Espírito Santo, na antiga aliança, no Antigo Testamento, ele só vinha sobre reis, sacerdotes e profetas, e para um fim. Mesmo assim, quando Paulo ele fala sobre esse tempo, ele fala de um templo glorioso. Presta atenção, gente. Mesmo nisso tudo, quando ele fala desse templo, ele está falando, olha,
foi um tempo maravilhoso, foi um tempo glorioso, foi um tempo forte, foi um tempo... Rapaz, você já participou de um... Eu sou batista, pastor, tá bom? Eu sou da igreja, minha igreja é a primeira igreja batista do Lins. Só que eu gosto assim de um mover de um fogo de Deus, assim, sabe? Alguém entende o que eu estou falando? Sabe, eu gosto de estar na presença do Senhor, Deus falar conosco. Hoje, naquele tempo, as coisas aconteciam quando Deus queria, no momento que Deus queria, ali, agora, passou. E o que Paulo está falando assim, para a gente é o seguinte: se naquele tempo, preste atenção aqui comigo que eu vou fechar. Ele está falando com a gente o seguinte: se naquele tempo, mesmo sem entendimento completo, se naquele tempo, onde eles viviam em condenação, se naquele tempo, onde a glória vinha sobre eles e se desfazia com o tempo, se tudo isso era glorioso, quanto mais, eu vou repetir para você, quanto mais glorioso será o tempo do Espírito, o tempo que nós vivemos hoje. Sabe por quê, querido? Vou te explicar isso, a gente vai celebrar daqui a pouco. Porque se antigamente não havia um entendimento completo acerca de um caráter de Deus, hoje nós podemos ler sobre Jesus e entender quem o nosso Deus é. E mesmo assim, infelizmente, alguns ainda vivem uma visão distorcida daquele que Deus é. É porque se naquele tempo as pessoas viviam ou tinham o seu pecado ressaltado por causa da lei ou por causa da sua transgressão à lei, no tempo que nós vivemos, nós temos um contato com a graça, como nosso querido irmão disse aqui. Portanto, agora, exatamente nesse momento, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu Deus. Gente, daqui a pouco eu vou... Não há! Não há! Se naquele tempo que eles não conheciam outra coisa a não ser condenação, era glorioso. Porque vocês hoje, que vivem livres, que não há mais condenação, vocês não vivem algo diferente. Meu Deus do céu. Sabe o que acontecia naquela época? Só um parênteses aqui. Eu falo para meus alunos lá na escola. Sabe o que acontecia naquela época? As pessoas tinham que fazer um sacrifício, tinha que ter um representante nosso que levava os sacrifícios. A gente partia o animal, derramava sangue, fazia um monte de coisa, e essa pessoa entrava num lugar, vamos dizer que era aquela porta ali. Entrava naquela porta ali com uns sininhos na roupa, com uma roupa toda certinha, oferecendo os sacrifícios por ele, pela família dele, pelo lugar e o nosso sacrifício junto. Se tivesse alguma coisa errada, ele era fulminado lá na hora. Acabou, morreu. E a gente está perdido também, porque os nossos pecados não foram perdoados. Mas se desse tudo certo, ele saía para fora e fazia um sinal, dizendo que o pecado nosso de 1 ano foi perdoado. 1 ano só. É como se só 2014 ficou limpo. Ou seja, era a consciência de que tinha mais 1 ano para pecar, porque depois ia fazer tudo de novo no final do ano. Mas quando ele fazia esse sinal para o povo, fala que o povo fazia uma festa, mas uma festa, a ponto de cidades ou locais vizinhos escutarem a festa que eles estavam fazendo, só porque eles tinham o pecado perdoado por 1 ano. 1 ano! É como se a gente começasse a vibrar aqui, glória a Deus, aleluia. E Niterói lá olhasse para lá e falasse: o que está acontecendo lá para aqueles lados de São Gonçalo, gente? Que aquele povo não para de gritar, está fazendo um barulhão. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Se aquele povo
que dependia de ano em ano para viver isso, eles faziam uma festa desse tamanho. Gente, crente hoje é para andar dando cambalhota na rua. É para andar, Jesus, eu te amo, Jesus, tá, é tudo para mim, Jesus, eu não quero lá, Deus, sabe por quê? Porque não foi mais por um ano, foi para sempre. Livres. Se aquele tempo foi glorioso, quanto mais esse tempo agora. E mais, se naquele tempo a glória vinha sobre Moisés, ou nessa passagem, vinha sobre Moisés, quando ele ia ao monte, estar com Deus, e depois a glória ia se desvanecendo, imagine nós, que agora não dependemos mais de algo que está fora de nós, mas aquilo que causava tudo isso em Moisés, veio habitar dentro de nós. Eita, você não entendeu o que eu falei não. Você não está entendendo o que eu estou falando não. Preste atenção. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez assentar as regiões celestiais em Cristo Jesus, muito acima de todo poder, principado, potestade, nome que se pode mencionar não somente nessa era, mas também na que há de vir. Esse poder, a Bíblia fala que ele habita em nós. Esse poder está dentro de nós. É por isso, querido, que você não sai daqui. Preste atenção no que eu estou falando. Você não sai daqui, o Espírito Santo continua aqui dentro te esperando para o próximo congresso. Eita Deus. Quando você sai daqui, a presença de Deus, ela vai com você. E onde você colocar o seu pé, onde você entrar, é Deus entrando através de você. Esse lugar aqui é ungido, não é? É uma unção, mas não é uma unção porque tem algo especial, gente. É uma unção porque é especial sim, mas porque você está aqui. Porque quando o ungido do Senhor, a Bíblia diz, vós tendes a unção. Quando eu chego aqui carregando a unção de Deus, e encontro com você que carrega essa unção, eu queria dar uma explosão nesse lugar. Eu vou dizer algo para você aqui, há poder suficiente aqui dentro, para transformar São Gonçalo inteira. Poucos acreditaram nisso, eu vou repetir para você. Há poder suficiente aqui dentro de mim e dentro de você, para transformar São Gonçalo inteira. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além. Gente, já tentou medir o que é isso? Exagerou mesmo, é exagerado. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Como, pastor? Segundo o poder que opera em nós, através de nós, dentro de nós. Eita Jesus, eu vou terminar dizendo algo para você. Tem gente que fala assim para mim às vezes, pastor, eu queria muito chegar no céu. E quando eu chegar no céu, rapaz, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar Moisés. Ou qualquer outra pessoa. Eu vou procurar Moisés, porque eu quero saber, pastor, como é que foi aquele negócio dele estar lá andando e de repente tem um mar na frente, e aí ele tem que pedir, Deus, o que eu faço? E ele fala, avança rapaz, e ele vai, o mar se abre, e aquela coisa, pastor, isso é impressionante, isso é lindo demais, eu preciso entender, eu quero encontrar com ela. Meu querido, deixa eu contar algo para você aqui. Acho que você vai ter uma surpresa se esse é o seu pensamento. Sabe por quê? Porque talvez Moisés está querendo te conhecer. Porque daí está pensando, querido, se naquela época que eu vivi tudo isso, eu imagino você, que já tinha ele dentro de você. Senta aqui, me conta tudo o que você fez, me conta todas as suas experiências, me conta como foi
ter o próprio Deus dentro de você o tempo todo. Porque eu não sei se você sabe, mas naquela hora que eu parei de frente para o mar, sabendo que o exército estava atrás da gente, meu, que foi uma loucura. Agora, como é ser guiado por dentro? Como é carregar o poder dentro de você? A minha pergunta é: o que será que nós temos para falar? O que será que nós temos para falar? Quando nós chegarmos, ou se chegássemos a uma experiência dessa, e alguém te perguntasse assim: você aceitou Jesus, você tá, rapaz, é lindo demais, e como foi viver? Me fala a transformação que você causou no seu bairro. Você está aqui, cara, me fala. Eu imagino Deus dentro de você, você saindo pela rua falando dele. Deve ter sido algo maravilhoso. Deve ter sido algo tremendo, algo espetacular. Conta para mim, meu querido, o que é que nós temos feito com Ele em nós? Ele em nós. A Bíblia diz: Cristo em nós, Cristo dentro de nós, a esperança da glória. Respostas que as pessoas estão querendo em todos os âmbitos lá fora são encontradas naquele que vive dentro de você. Se prepare para ser aquele que vai semear respostas. Amém? Se prepare para aquele que vai semear o Senhor, aquele que vai levar o Senhor e para mudar a sua realidade onde você vive, e para mudar também nações onde você vai pisar. Você crê nisso? Fica de pé no seu lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você pode fechar os seus olhos, erguer suas mãos e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado. Obrigado, Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração agora. Ei, Deus, obrigado. Eu sei que o Senhor tem para algumas pessoas aqui mostrado coisas grandiosas nesse lugar. Eu sei que tem olhos que estão se abrindo agora, no nome de Jesus. O Senhor tem colocado grandes coisas diante de você, querido. Talvez você, assim como eu, há um tempo atrás, pensava: isso não é para mim. Esse não sou eu. Pai, isso é muito grande. Isso não tem a ver comigo. Isso tem a ver com o pastor Fabiano, isso tem a ver com o pastor Ramiro, com o pessoal que ministrou louvor. Eles sim. Eu quero te dizer algo nessa noite, para que você guarde para você. Você é muito maior por dentro do que por fora. Vou repetir para você: você é muito maior por dentro do que por fora. Aquele que é o maior, Ele vive dentro de nós. Aquele que é o maior, Ele vive dentro de nós. Vou repetir: aquele que é o maior, Ele está em nós. Aquele que é o maior, Ele está em nós. Aquele que é o maior, Ele está em nós. E diante da circunstância, diante da dificuldade, Ele há de se manifestar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Tem pessoas aqui que têm um chamado muito forte para missões, chamado ministerial. Se tiver, erga a tua mão aí no seu lugar. Você sabe que Deus tem tocado o seu coração para algo que Ele quer fazer no ministério. Isso, erga as suas mãos assim, aonde você está. Amém. Pode ficar com a sua mão levantada, erga a sua mão. Se você puder, vem aqui na frente então. Pode ser, pastor, rapidinho. Rapidinho, só vou fazer uma oração só por ele. Vem aqui na frente então, que eu quero orar por vocês. Ei, Deus. Obrigado, Deus. Isso, você que se sente chamado pelo Senhor, talvez o Senhor esteja colocando bandeiras de nações na sua frente, te mostrando países, te mostrando lugares, mostrando multidões recebendo ao Senhor, e você falando a essas multidões. Ei, Deus, obrigado, Deus. Você que está aqui na frente, erga suas mãos assim, nós vamos orar, amém? Obrigado, Deus.
Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, na vida desses jovens, na vida dessas pessoas aqui na frente. Ó Deus, talvez aquilo que o Senhor mostre no nosso coração seja algo, a princípio, que pareça tão difícil para nós. Ó Deus, mas eu tenho aprendido algo com o Senhor, é que a gente precisa se esvaziar também nessas horas, ó Pai, para entender que quem faz é o Senhor e não nós. Quem faz é o Senhor e não nós. Obrigado, ó Pai, por clareza, luz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Clareza, 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 Pai. Clareza, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, unção sobre todos, ó Pai. Ó Pai, nós podemos ir em muitos lugares, nós podemos passar por muitos lugares, ó Deus, mas sem a Tua unção nós só passamos, porque a Tua unção é que deixa a marca. Ó Deus, nós queremos fazer com unção, ó Pai. Nós queremos ser ungidos pelo Senhor para fazer algo específico, algo grande, algo que o Senhor quer. Ó Deus, e na vida de todos aqueles que estão aqui, ó Pai, nós oramos, ó Pai, por capacitação vinda do alto, ó Deus, e oramos, ó Pai, para um entendimento claro da Tua voz, dentre tantas outras vozes que talvez tentem nos desanimar, que talvez tentem nos fazer regredir, ó Pai. Mas no nome de Jesus eu oro, ó Pai, por um entendimento claro e específico daquilo que o Senhor tem para nós e para esses jovens aqui. Ó Deus, nós podemos ter aqui pastores, profetas, evangelistas, mestres, ó Pai, que se levantam, ó Deus, no nome de Jesus. Ei Deus, não há nada mais lindo, ó Pai, que nós vermos jovens que dizem ao Senhor: eu sou consagrado a Ti, eu não funciono para mais nada, a não ser para honrar o Teu nome, para glorificar o Teu nome. E é isso que nós vemos aqui, ó Pai, no nome de Jesus. Sei com todos eles, ó Pai. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, no nome santo, glorioso, galera, e poderoso de Jesus. Agora. Amém. E amém. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Aleluia!